Olá, as várias possibilidades para a morte de um casal. No novo romance de Dionísio da Silva, Lotte Zweig, o escritor reconstitui o duplo suicídio do casal Stefan e Lotte Zweig, ocorrido em 1942 em Petrópolis. Além da história, entra no texto uma intensa reflexão sobre todas as incertezas que cercaram os fatos. E ali cresce a intervenção do ficcionista. Como foi feito este trabalho? Isso quem nos responde é o próprio Dionísio da Silva, na entrevista de hoje. Na Dica de Leituras, as fragilidades e as dores de uma vida em comum. A gente comenta os livros Sonhei que a Neve Fervia, de Fal Azevedo, e Alice e Ulisses, de Ana Maria Machado. O Leituras começa agora, conversando com Dionísio da Silva. Dionísio, você está lançando o seu novo romance, Lotte Zweig, onde você já parte de uma polêmica, né? Porque a morte do escritor Stefan Zweig, em 1942, em pleno processo da Segunda Guerra Mundial, uma época conturbada. Quer dizer, como foi reviver essa época ficcionalmente? Maurício, foi o livro mais difícil de encontrar o tom para escrevê-lo, porque eu estou lidando com uma história que os leitores já sabem antecipadamente o fim. O casal vai morrer no final, não é? Ou se suicidaram os dois, o marido e a mulher, ou foram executados, mas o fato é que as pessoas já sabem que eles morreram. Então eu vacilei durante muito tempo para escolher o melhor modo de fazer isso de modo a não ser chato para o leitor, não é? E então eu me apoiei muito nas biografias que fizeram do Stefan Zweig, da Charlotte Altmann. Existe pouca coisa, mas eu li todas as cartas dela, que ainda não estão publicadas em português. Fui muito a Petrópolis, visitei o cemitério, a casa em que eles moraram e onde morreram, onde se deu aquela tragédia numa noite sem testemunhas. E a casa hoje, paradoxalmente, é mantida e foi reconstruída, se transformou em Casa Stefan Zweig com dinheiro da Alemanha, que é o país que o perseguiu, é uma espécie de purgação da antiga culpa. Mas me deu grande prazer escrever, porque quando a Lotte, eu me interesso muito pelo ponto de vista da mulher nas minhas narrativas e da personagem feminina, quando a Lotte morreu em 1942, eu não era nascido. Eu nasceria dali a 6 anos. Então, acho que valeu a pena a Lotte esperar por mim, sem vaidade eu digo, mas com orgulho, porque até agora só se deu o ponto de vista do Stefan Zweig, como se ele não tivesse um grande amor, como se uma mulher não acompanhasse até o último instante e como se a mulher não morresse com ele. Que há, inclusive, uma questão que você levanta no livro, que é interessante, que possivelmente ele teria feito também uma proposta à primeira esposa dele de um suicídio coletivo e ela disse, não, você não precisa de mim para viver, muito menos para morrer. Né? Quer dizer, qual a contradição entre essas duas mulheres aí na vida do Stefan Zweig? Ele teve um descasamento, um rompimento, nunca é assim, nem sempre é um abandono. No caso não foi, eles continuaram se correspondendo. A primeira mulher, a Frederica, né, mandava muitos livros para ele, para Petrópolis. Ele foi morar em Petrópolis por causa da asma da segunda mulher, porque uma cidade serrana seria melhor para ela, que era asmática. Mas um desenlace assim não corta todos os vínculos, né? Agora, os depoimentos que nós temos da ex-mulher, da primeira mulher e dele mesmo, eu submeti ao crivo de um psicanalista, o Jacob Goldberg, que é personagem deste meu romance, sem citar o nome dele. Falei para o Jacob, você é meu personagem, mas por que não botou o meu nome? Eu gostei do livro. Eu não tinha o direito, né, de pôr o seu nome. Porque o Jacob diz o seguinte, ele é psicanalista e recebe muitos suicidas em seu consultório. E ele diz que entre você pensar em se matar, vai já uma grande distância em dizer isso. Porque o suicídio é uma morte que mais ou menos difama.
não é uma boa morte. Depois, entre você dizer e você fazer, vai uma outra grande distância. E então eles teriam tido esse diálogo muitas vezes, como esse que você muito apropriadamente citou, em que ela, convidada a morrer com ele, a primeira mulher diz: você não precisa de mim para morrer. E eu no romance digo, né, você não precisa de mim nem para viver. Eu acrescento uma frasezinha lá. O fato é que a Lot amava esse homem com um esmero total, né? Com carinho, uma devoção, não é? E ela sabia 5 línguas, era uma pessoa culta, tinha sido secretária dele, né? Quando ele se apaixonou por ela. Pois e é uma figura que acaba passando, pelo menos na história oficial dele, passando meio que como uma sombra, né? Como uma espécie de sombra, que apenas o acompanhava, né? Então, no romance, você procura dar uma certa vida a ela, uma coisa mais forte, uma presença mais forte da Lot. Olha, Maurício, o Brecht tem um poema que diz assim: César conquistou as Gálias, não levou nenhum cozinheiro com ele, conquistou sozinho, não é? Não levou nem alguém para lavar aquelas mini saias do exército romano, que o exército romano usava umas saias de tirinha, né, muito leves, as sandálias, para lustrar as sandálias. Em geral, a narrativa é masculina. E é muito difícil você não se deixar influenciar pelo ponto de vista masculino, ainda mais quando a gente é homem. Então, eu sempre procuro ver um outro mirante. Eu sou filho de uma mãe que teve 14 filhos e que também aparecia mais ao meu pai. E ela era muito importante para todos nós, como a mãe é, como a figura feminina é. E eu tenho uma ideia, assim, muito positiva da mulher na história. E eu tento sempre nos meus romances espelhar essa visão que eu tenho de colocar a mulher no proscênio, não ficar só nos bastidores, na retaguarda, porque no meu romance, o Lot e Zweig, a Lot tem um papel decisivo, inclusive nos eventos finais, e que eu trabalho com a hipótese, como já te adiantei, de, sem querer estragar o prazer dos leitores, mas o que interessa é o modo como narra, que eu acho que ali houve 2 execuções, pelo menos uma houve. Pelo menos, porque ele se vivia num processo muito delicado naquele momento, né? Porque ele era um grande opositor ao regime nazista, ao nazismo não só, a todo o processo totalitário que havia na Europa na época. Estava ali o Franco, estava ali o próprio Salazar, estava o Mussolini. Então, ele se opunha a tudo isso, né? Quer dizer, o suicídio dele, de qualquer forma, seria uma espécie de renúncia a esta luta, coisa que não parecia ser do feitio dele, né? Quer dizer, aí é onde você coloca a ideia da execução. Exatamente. Eu entro nessas frestas e nessas coisas inconclusas e que deixaram um manto de mistério sobre os 2 cadáveres. Porque o Getúlio Vargas estava na cidade e proibiu a autópsia. Quem proíbe a autópsia quer esconder alguma coisa. E o presidente da República chega ao nível de proibir a autópsia num corpo, não é? Ele proíbe a autópsia nos 2. Os rabinos querem os corpos para enterrar no cemitério israelita do Rio e os corpos lhes são negados. Os judeus não enterram suicidas nos seus cemitérios. Então, por que razão queriam os corpos? Depois, nos relatos, algumas vezes se fala que a droga ingerida foi adalina. E um sujeito que examinou isso falou que a adalina não é suficiente para matar nenhum bichinho, um gatinho, quanto mais, muito menos um homem, e quanto mais 2 pessoas, 2 adultos. Depois essa droga muda para Veronal, que é uma droga inventada por um prêmio Nobel de Química, que chamou de Veronal justamente por isso.
daqui a Verona são 30 minutos, que é onde se suicidaram Romeu e Julieta, não é? Que leva meia hora para chegar até Verona, então a droga chama-se Veronal. Eu saí das leituras das biografias, com todo o respeito que eu tenho pela biografia do Alberto Dines, a do inglês, a do Donald Prater, eu não achei assim ela tão consistente quanto a do Alberto Dines. O Dines realmente bisbilhotou muito, né? Mas eu saí, que me perdoe meu querido amigo, o Alberto Dines, que fez uma linda orelha aí no romance, eu saí convencido de que ali se tratou de uma execução, pelo menos. Não sei se de duas, mas com essas dúvidas. Depois eu pego um personagem que se chama o Desconfiado Jeremias, que deixa o leitor bem encucado com as perguntas que o Jeremias faz. E há um aspecto no livro também, que você, de certa forma, traça paralelos, né, entre a história da Lotte e do Zweig, que dá título ao romance, mas você acaba criando uns paralelos, e você relembra, inclusive, o caso do Vlado, né? Isso. Que judeu, mas foi sepultado mesmo, tido como uma prova de que o suicídio não houve de fato, e ali era muito claro isso, mas era uma resposta que tinha que se dar ao regime. Então, quer dizer, a influência do regime, que ainda estava indefinido, Getúlio Vargas ainda naquele momento não sabia se apoiava as potências do eixo, né? Tinha tido o episódio da Oga, né? Que ele tinha entregue para os comandantes nazistas, né? Quer dizer, toda essa trama acaba criando esse grande mistério que o romance caminha, não é? Isso. Então, Maurício, tem o seguinte ali, não é? Há 30 dias antes de os dois morrerem, houve um grande encontro de líderes nazistas pertinho de Itaipava, pertinho de Petrópolis, onde eles moravam. Havia uma organização na Argentina chamada Taquara, porque era chamada Taquara porque a guerrilha argentina usava uma arma chamada taquara, que era carregada pela boca e tal, num cano de bambu, com uma faca, uma espada curta na ponta, tipo uma baioneta, assim, e que apoiavam os nazistas aqui no Brasil. O Getúlio, como você bem lembrou, tinha flertado com a Alemanha nazista o tempo todo. Quando eles morreram, fazia 30 dias que ele tinha declarado guerra à Alemanha. Era muito pouco tempo até circular todos esses papéis. E uma coisa que eu sempre vi assim no Brasil as pessoas esquecerem é que o nazismo, ele é depois do fascismo. Primeiro surge o Mussolini e depois o Hitler. O Hitler, de alguma forma, se apoia em Mussolini para fazer aquele modelo dele de controle das massas pela violência, não é? Porque usaram a violência, inclusive, contra seus próprios quadros. O general Rommel, que é a raposa do deserto, um general competentíssimo que ganhou várias batalhas para o Reich, recebe ordens de se suicidar, não é? Então isso não é suicídio, o cara recebe a ordem de suicidar, é homicídio. Sem contar que eu sou pai de uma promotora de justiça, né? Minha única filha é promotora de justiça, que o suicídio é um homicídio também. As pessoas têm a tendência a ignorar esse fato. Mesmo que o cara se mate, ele praticou um homicídio, só que contra si mesmo. Daí a palavra suicídio, que é meio assim tautológica, não é? Se suicidou, né? Matou-se a si mesmo. Mas, enfim, eu acho que há bons motivos para a gente desconfiar que as coisas foram mais obscuras do que elas parecem. E pode ter havido aí uma mão boba nessa arrumação. Depois eu vi que os corpos são desarrumados, eles estão numa posição na hora da morte, depois aparecem diferentemente, somem uns bilhetes dos quais tinha feito referência. O escritor, ele lida com coisas miudinhas, é tipo um detetive, mas às vezes um pequeno sinalzinho, um fiapo de nada, uma manchinha de sangue, uma conversa atrás do muro é capaz de ser um dado esclarecedor.
E você lembrou muito bem, já nos anos 70, durante a ditadura militar aqui no Brasil, o Vladimir Herzog, ele teve uma morte comprovada como suicídio, né? O general Job de Santana, nunca vou esquecer o nome desse coronel, que depois ficou general. O coronel Job de Santana explica para todo mundo que foi um suicídio, está documentado e tal, para fechar a boca dos que duvidavam. Alguns anos depois, muito pouco tempo depois, esse suposto suicídio do Vladimir Herzog é comprovado a exaustão que foi uma morte sob tortura.